Fala pessoal, beleza? Professor Edilson aqui de novo, falando com você, né, sobre assuntos de biologia que vem caindo no passe da UFMS. Primeira etapa, vamos falar aqui com assuntos caindo na primeira etapa. Tema de biologia, um tema muito legal, né? Polêmico pra caramba, que a gente vai falar aqui, que é o tema sobre origem da vida. Nós tivemos uma questão em 2018 no passe da UFMS comentando sobre a origem da vida. Legal? Sou o professor Edilson aqui do Instituto Federal. Se você tem dúvidas, venha comigo aqui para você poder resolver essas questõezinhas aqui, né, com bastante teoria para você. Legal? Comenta aqui no canal, segue o canal, beleza? Bora lá? Bom, tá aí um tema, né, muito polêmico que com toda certeza você já estudou aí na tua escola, né? Tá lembrado? Galera, quando você fala em origem da vida, existem várias teorias que tentam explicar. Você já ouviu falar de várias, tenho certeza. Temos aí o criacionismo, né? Que fala sobre uma entidade divina, tá? Que criou tudo o que se conhece, né, no universo, seres vivos, enfim, planetas, energia, tempo, espaço. Esse é o criacionismo. Temos aí a teoria da evolução química molecular, que é, segundo a ciência, deixar isso bem claro, a mais considerada, a mais aceita, né, no mundo da ciência. Tivemos aí a teoria da geração espontânea, a teoria da biogênese, vocês já ouviram falar. Temos também uma teoria conhecida como panspermia, também que faz parte, né, de teorias modernas que tentam explicar a evolução, que a vida veio do espaço sideral, a bordo de objetos celestes, como, por exemplo, meteoros, né, bactérias, enfim. Então, são alguns assuntos que, com toda certeza, você já ouviu falar, tá? Então, teve uma questão em 2018, no passe da UFMS, que cobrou sobre a origem da vida. Para a gente poder fazer essa questão, a gente primeiro vai comentar um pouquinho, né, sobre a origem da vida. Bom, essa imagem que você está vendo aqui é uma imagem de algumas rochas, né, encontradas na Baía de Tubarões, na Austrália. O nome da região é Baía de Tubarões. O que você está vendo aqui são rochas, como essa que você está vendo, que a gente chama de, olha o nome aqui, galera, ó, você chama de estromatólitos. Os estromatólitos são rochas que têm essa coloração alaranjada em cima. Você está percebendo aqui? Bem aqui na beira da praia. Olha lá que bonitinha, chega até a ser em algumas situações. Até aí tudo bem, nenhum problema, tal. Mas aí quando você chega meio perto, você percebe que ela tem essa coloração alaranjada. E vários pesquisadores encontraram que essa, né, coloração alaranjada, na verdade, são vestígios de atividade microbiana de seres que viveram no passado. Só para você ter ideia, através da datação, né, dessa atividade, tá? Essa atividade ela data de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Galera, você tem noção do que é isso? Ah? 3,5 bilhões de anos atrás. Então, exatamente aqui nessa Baía de Tubarões, exatamente aqui nessa localidade, essa coloração alaranjada, é onde você tem, até o momento encontrado, que isso fique bem claro, vestígios de vida mais antigo que se tem notícia do planeta Terra. E data de 3,5 bilhões de anos atrás. Por isso que acredita que a vida ela teve início aproximadamente, né, nesse tempo de 3,5 bilhões de anos atrás. E aí, galera, você já estudou bastante sobre Big Bang, o surgimento do Sol, né, das estrelas, dos planetas. Você tem que ter aí pelo menos uma noção de marco temporal, né? Então, por exemplo, o universo entre 13,5 e 13,7 bilhões de anos atrás, famoso Big Bang, tá lembrado? Entre 5 bilhões de anos, há 5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, o surgimento do nosso Sol. Entre 4,6 e 4 bilhões de anos atrás, o surgimento dos planetas. E para ser mais exato, o planeta Terra, 4,6 bilhões de anos atrás. Sacou? Esse é o planeta. E a vida aqui há 3,5 bilhões de anos atrás. Os primeiros seres vivos eram microscópicos, seres procariontes, então tinham carioteca, eram bactérias primitivas. Legal? E aí o tempo avança, né? Aí chegamos aos seres eucariontes há 2 bilhões de anos atrás, e aí os primeiros seres pluricelulares há 670 milhões de anos atrás. Galera, a espécie humana em si, se você comparar com todo esse tempo de universo, todo esse tempo de vida na Terra, a vida na Terra é 3,5 bilhões de anos atrás, certo? Se você pegar o fóssil mais antigo de humanos que viveu na Terra, só para você ter ideia, o nome científico dele é Sahelanthropus tichadensis, um fóssil que foi encontrado que viveu provavelmente entre 7 e 8 milhões de anos atrás. A vida surgiu há 3,5 bilhões. 3,5 bilhões. E os seres humanos entre 7 e 8 milhões. Então, em toda a história da vida, nós somos uma espécie muito recente aqui no planeta. Muito recente mesmo.
Bom, agora vamos focar em duas coisas. Existem duas hipóteses que tentam explicar como era esse primeiro ser vivo. Ele era autotrófico? Ele era heterotrófico? Primeiramente, eu tenho que saber a diferença entre um e outro, lembra? Heterótrofo é aquele ser vivo que não produz seu próprio alimento. E autótrofo é aquele ser vivo que produz seu próprio alimento. Então, como era o primeiro ser vivo? Ele era autótrofo ou ela era heterótrofo? Bom, existem duas teorias, né? Hoje, segundo um livro de um autor conhecido como Amabis e Marto, né, você já ouviu falar, a teoria mais aceita, segundo eles, né, ali no próprio livro, isso é muito claro, né, é a teoria autotrófica, certo? Mas eu estou dizendo para você que essa possibilidade ela ainda não foi comprovada, né? Até falei em teoria, corrigindo, é hipótese, tá? Você sempre tem diferença entre hipótese e teoria, tá lembrado? Hipótese é um palpite e teoria é um conjunto de ideias que tenta explicar um fenômeno. Então, a hipótese mais aceita é a autotrófica, beleza? Mas vamos falar da heterotrófica, ela cai bastante também. Então, vamos lá. A hipótese heterotrófica, tá? Ela começou a ser embasada por um grande russo conhecido como Alexander Oparin, que em 1929 ele elaborou uma hipótese, né? Aí foi, na verdade, toda uma situação tentando explicar como é que a vida surgiu, tá? Então a gente chama de, cuidado que são duas coisas diferentes. Ele explicou a teoria da evolução química molecular para justificar a hipótese heterotrófica, ou seja, que o primeiro ser vivo que surgiu, ele não conseguia produzir absolutamente nada. Ele já consumia exatamente aquilo que já estava disponível no meio. E aí tem algo bem interessante, né? Segundo o Alexander Oparin, o nosso planeta era muito diferente do que é hoje, né? A atmosfera primitiva era totalmente diferente do que é hoje, tanto em porcentagem quanto em alguns componentes que tinha na época e hoje não tem, e vice-versa. Então, havia uma grande quantidade de hidrogênio na atmosfera, de nitrogênio, tá? De vapor d'água, tinha uma grande quantidade de vapor d'água, certo? Tinha também um gás que você já ouviu falar, conhecido como metano, que é o CH4, a famosa amônia, tá lembrado? NH3. Então, o que acontecia? O planeta era muito quente, antes da vida, tá? O planeta era quente demais, tinha muito vulcão. Então, o que acontecia? Liberava uma grande quantidade de calor e evaporação, né? Automaticamente evaporava muito, e aí a água subia para a atmosfera. E é óbvio, na forma gasosa, que os vulcões expeliam uma grande quantidade de gases, como eu te falei, metano, hidrogênio, nitrogênio, amônia, o próprio vapor d'água, e esses gases se misturavam com o vapor d'água. E aí a eletricidade, né, porque chovia bastante, muito provavelmente, o planeta era muito quente, tá? A combinação dessa eletricidade com esses vapores d'água, como chovia muito, esses nutrientes eram todos, né, levados para famosos oceanos, que tinham grande quantidade de oceanos no planeta, formando verdadeiras sopas orgânicas. Por que verdadeiras sopas orgânicas? Porque o nitrogênio, a amônia, hidrogênio, vapor d'água, metano se combinando, tá? Esses componentes caíam na água e aí eles iam se agrupando, né, se aglomerando, formando as primeiras moléculas orgânicas. Acredito que as primeiras moléculas orgânicas formadas, olha lá, ó, eram chamados coacervados. Chovia muito, evaporava muito, o oceano ia perdendo uma grande quantidade de água líquida para o estado gasoso que ia para a atmosfera, e aí ia diminuindo o volume, né, de água nos oceanos, formando verdadeiras sopas orgânicas, ricas, tá, em coacervados. Os coacervados já eram seres vivos, negativo, coacervados não eram seres vivos. Os coacervados, na verdade, eram um aglomerado de proteínas. Esse aglomerado de proteínas, né, que foram se formando, foi, né, acredita-se, as primeiras matérias orgânicas de verdade, de fato, que foram formadas no passado. E o tempo foi passando, né? Bilhões e bilhões de anos foram passando, formou-se uma camada protetora em volta desses coacervados, uma molécula, né, bem primitiva, autorreprodutível, conhecido como RNA também, né? Acredita-se que foi a primeira molécula de material genético primordial sendo formada. Então, galera, havia uma moléculas orgânicas formadas, um envoltório, a famosa membrana lipoproteica, membrana plasmática, e um material genético que foi formado. Lógico que eu estou levando isso em bilhões e bilhões de anos. Então, o primeiro ser vivo formado, muito provavelmente, era procarionte. Então, ele não tinha capacidade de produzir a sua comida ainda. Ele se alimentava daquilo que já estava disponível no ambiente. Isso era a hipótese heterotrófica. Mas a hipótese mais aceita é a autotrófica. Certo? Realmente os cientistas acreditavam que tinha bastante comida nos oceanos no passado.
mas não tinha comida suficiente. Então, o primeiro ser vivo, muito provavelmente, ele passou a ter que produzir o seu alimento, que é a hipótese mais aceita, que é a hipótese autotrófica. Cuidado, ninguém está falando que a heterotrófica está errada, ou que a autotrófica está certa. Nós estamos falando aqui é a mais aceita. Tanto que você já deve ter encontrado várias questões aí falando de hipótese heterotrófica, falando de hipótese autotrófica, que isso fica muito claro. Curiosidade, gente, o que você está vendo aqui é um lago de água termal encontrado, né, na América do Norte, em que o que você está vendo aqui, esse aspecto todo laranja que você está vendo aqui na imagem, olha só que legal, isso aqui é enxofre, né? E é um ambiente termal, tem bastante água termal, água muito quente, muito ácida, e aqui nesse ambiente existe um ser vivo, chamado de cianobactéria, certo? A cianobactéria, só para você ter ideia, é um ser autótrofo. Ela consegue produzir o seu próprio alimento. E ela é encontrada nesse tipo de ambiente, que acredita que esse tipo de ambiente aqui, que nós temos ainda hoje, era muito comum no passado. É claro que a cianobactéria, tá? Ela é um ser vivo autótrofo, mas ela faz o quê? Olha só, ela faz fotossíntese. O primeiro ser vivo que surgiu, muito provavelmente ele era autótrofo, segundo a hipótese mais aceita, só que ele não fazia fotossíntese. Ele fazia quimiossíntese. Então, como que funcionou? Montei até um esqueminha aqui para ficar fácil para você, tá? Deixa eu colocar aqui para você entender. Ó, foi muito rápido aqui. Muito provavelmente o que aconteceu foi assim. O primeiro ser vivo, ele produzia o seu próprio alimento, mas ele realizava um fenômeno chamado quimiossíntese. Ou seja, ele usava substâncias inorgânicas no ambiente para produzir o seu próprio alimento. Ok. Então, muito provavelmente, a comida não era suficiente, mas tinha comida, então a primeira bactéria provavelmente pegava esse nutriente, fazia o seu próprio alimento para poder sobreviver. Mas ele não usava a fotossíntese ainda. O fenômeno era quimiossíntese. Depois dos seres quimiosintetizantes, vieram os chamados seres fermentadores. Bactérias fermentadoras. Que começaram o quê? Quando essas bactérias quimiosintetizantes morriam e até outros seres fermentadores morriam, liberavam uma grande quantidade do que para a atmosfera? Olha lá, ó, de gás carbônico. Então a atmosfera começou a ficar repleta de gás carbônico, permitindo assim o surgimento de um outro tipo de ser vivo, aqueles que fazem o quê? Fotossíntese. E agora sim, como a atmosfera, vamos colocar TM aqui em cima, ó, como na atmosfera já havia uma grande concentração agora, né, bilhões de anos depois, de gás carbônico, os seres fotossintetizantes pegaram esse gás carbônico para fazer fotossíntese e em contrapartida liberaram o que para a atmosfera? O2. Então agora o planeta, a atmosfera, estava ficando carregado de oxigênio, permitindo assim o surgimento de um outro tipo de ser vivo, que são seres vivos, olha lá, ó, aeróbios. O que eles fizeram? Pegaram o oxigênio para sobreviver, ok, e liberou o que novamente para a atmosfera? CO2. Então aí ficou um equilíbrio perfeito. Fotossintetizante liberando oxigênio e pegando o gás carbônico, e os seres aeróbios, que somos nós, pegando o oxigênio e liberando o gás carbônico. Houve uma compensação, certo? É claro que não na mesma proporção, né, galera? Quem já estudou ciclos biogeoquímicos sabe que nós temos hoje em torno de 21% de oxigênio na atmosfera e 0,035% de gás carbônico. Então, a lógica da hipótese autotrófica é essa. O ser vivo fabricava o seu próprio alimento, ele era quimiosintetizante, em seguida vieram os fermentadores, depois os fotossintetizantes, até chegar nos seres aeróbios. Como eu disse, são hipóteses. Agora fica fácil você fazer a questão que caiu no passe. É a questão 33 do passe de 2018. Uma questão muito, muito fácil. Aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a aglomeração de poeiras e gases e rochas levou à formação de uma esfera incandescente, a Terra. Lembra? O planeta Terra, 4,6 bilhões. Durante sua formação, nosso planeta começou a esfriar e receber água proveniente de corpos celestes, vindo do espaço. Após o resfriamento e o aparecimento de uma crosta sólida, foi possível a formação dos oceanos, originados do acúmulo de água na superfície. Após o surgimento da vida na Terra, 3,5 bilhões de anos atrás, muitos cientistas acreditam na ideia que os primeiros seres vivos seriam capazes de produzir sua substância. Ah, ele produzia. Se ele produzia, então ele era um ser vivo, muito provavelmente o quê? Autótrofo. Utilizando a energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre. Inclusive, o primeiro ser vivo, de acordo com a hipótese autotrófica, ele era quimiosintetizante. A hipótese que corresponde à afirmação acima é a hipótese autotrófica. Nossa, questão muito fácil. Beleza? Galera, fechamos então. Comenta aí, tá? Está com dúvida? Segue o canal.
E estamos aí. Beleza? Grande abraço. Vamos preparar o próximo material para vocês também para falar sobre o passe da UFMS. Biologia. Grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau.